Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dado ao Senhor nosso Deus. E antes de iniciar a nossa mensagem nesta noite, gostaria de ratificar aqui, iniciando pelo meu erro de não ter falado para o pastor Jonas: eu pequei. Não teremos estudo no próximo sábado, por ocasião do chá das irmãs. Elas vão estar se programando. Então, todo o tempo disponível para que seja uma bênção para as irmãs neste sábado. Então, os irmãos terão folga, tá certo? Neste sábado nós não teremos estudo. Então, não venham, não estarei aqui. Mas se vierem, as mulheres estarão, né? Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Feliz por mais uma oportunidade que nós estamos tendo, pela minha família estar presente conosco mais uma vez, minha esposa, meus filhos. Que Deus abençoe nesse meu ministério com a minha família. Irmãos, eu não venho aqui para falar de mim, eu vim aqui para pregar. Amém, irmão Felipe? Amém. Glória a Deus, né? Irmão Felipe, já estou acostumado com o irmão Felipe na minha frente, ele vai ser meu ajudante, né? Nas pregações. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15. Nós vamos ler apenas 2 versos, os versos especificamente 51 e 52. 51 e 52. Deus abençoe os irmãos que estão assistindo pela internet. Talvez tenha um amigo meu que está nos assistindo pela internet, que eu mandei para ele. Se estiver assistindo, Deus te abençoe. Pela câmera, Deus te abençoe se você estiver assistindo, viu? Assista, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia, aleluia. Porque é o incentivo aqui, ó. Saiba que não é daqui para aí, é daí para cá, né? Os irmãos vão alegrar o pastor aqui conforme a igreja vai incentivando. Se a igreja estiver caída, o pastor vai estar caído. Quem achou, mais uma vez diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim: eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e olha o que vai acontecer: e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, Jesus está vindo. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Somente aqueles que terão corpos transformados e ressuscitarão ante a última trombeta. Dá um glória a Deus. Amém. Aleluia. Eu espero que os irmãos estejam inseridos neste momento que irá acontecer, porque em breve irá acontecer isso aqui. Logo vai acontecer, e eu espero que os irmãos estejam neste fato, neste momento. Se os irmãos já tiverem partido, que os irmãos ressuscitem e recebam seus corpos glorificados. Mas se os irmãos estiverem vivos, que os seus olhos estejam abertos para receber o Senhor, e que seus corpos sejam revestidos de poder, de uma forma incorruptível, e se encontrem com o Senhor nos ares. Eita, que momento glorioso, hein? Quem espera por este dia, diga amém. Olha, talvez venha antes de você casar, talvez venha antes de você ficar rico. Ah, pastor, não deixa Jesus voltar. Eu preciso casar, eu preciso me formar, eu preciso. O relógio de Deus ninguém manda, no tempo de Deus ninguém manda. A trombeta vai soar. Se você não se converter, vai ficar. Deus não vai esperar você se converter, Deus não vai esperar você ficar rico. A trombeta, ela vai soar. Vamos fechar os nossos olhos. Eu gostaria de fazer uma coisa diferente aqui. Existe um amigo meu que caiu de moto, e ele, há uma semana atrás mais ou menos, ele quebrou a clavícula,
quebrou alguns dedos, bateu forte a cabeça, está com sangramento na cabeça, teve um sangramento na cabeça, ficou internado, foi para casa, e ontem eu recebi a notícia, ele trabalha comigo, que ele voltou e está na UTI em observação. Não obtive mais resposta deles, mas eu gostaria de fazer uma oração por ele, pela leitura. Eu vou pegar o meu celular, eu vou orar e vou gravar um áudio para ele, estarei mandando para ele, tá certo? Então os irmãos não se escandalizem, porque eu vou fazer isso e vou mandar o áudio para ele, para depois eles estarem assistindo. Peço que os irmãos estejam orando comigo em nome de Jesus, tá certo? Senhor Deus e Pai, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós acreditamos no seu poder, nós acreditamos, ó meu Senhor, na tua manifestação, e a tua palavra diz que tu és o médico dos médicos. Ó meu Pai, bem-aventurado é aquele que não coloca a sua confiança em príncipes, bem-aventurados são aqueles que não colocam a sua confiança em governantes, em braços de homens, ó meu Senhor, apesar de ser importante, ó meu Senhor, mas nós depositamos agora a nossa confiança no Senhor. Meu Pai, eu não obtive resposta como ele está, apesar de ter mandado uma mensagem, mas agora eu peço em nome de Jesus, onde quer que ele esteja, que o Senhor agora esteja visitando ele, meu Pai, seja no leito de hospital, seja na sua casa agora, que o Senhor esteja tocando nessa pessoa, meu Pai, tirando toda a dor, tirando, meu Pai, todo o sangramento da sua cabeça, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, porque tu és o médico dos médicos. Manifeste na sua vida com todo o poder, com toda a grande glória do Senhor, e que ele venha sentir agora o teu toque, o seu toque, o seu toque, a sua manifestação, meu Pai, que ele venha sentir o seu poder tocando em sua vida agora, meu Pai, que tudo seja para a honra, que tudo seja para a sua glória. Abençoe o Ricardo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, meu Pai, tu tens todo o poder, meu Pai, tu tens todo o poder, em nome de Jesus, e seja com a sua família, neste momento difícil, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, console os seus corações, fortaleça os seus corações, meu Pai, em nome de Jesus, e que possamos em breve, muito em breve, meu Pai, receber uma notícia, meu Senhor, positiva, meu Pai, dizendo que ele está bem, que ele saiu, que ele está se revigorando, meu Pai, para a honra e glória do Senhor. Ricardo, receba agora a tua vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, lemos a tua palavra é a verdade. Agora fale conosco de uma forma sobrenatural, que não seja agora eu, ó meu Pai, falando através das minhas emoções. Não, eu deixo o sentimentalismo de lado agora, meu Pai, mas que o teu Santo Espírito agora, meu Pai, através da minha vida, venha estar tocando os corações dos irmãos que estão na nave desta igreja. Ó meu Pai, que o teu Santo Espírito trabalhe agora, não passeie, trabalhe, porque a tua palavra diz que o Senhor e o seu Pai trabalham até hoje, e eu acredito que o Senhor está trabalhando em corações nessa noite. Em nome de Jesus, nos prepare para o grande dia, porque esse dia vai chegar. Nos prepare para receber, a encontrar com o Senhor nos ares, logo em breve, ó Deus. Prepare esta igreja, que esta igreja esteja adornada, santificada, que esta igreja, meu Pai, esteja, preparada para encontrar contigo. Prepare os nossos corações, em nome de Jesus nós agradecemos, amém, e graças a Deus, amém, amados. Irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta, e não gostaria que os irmãos se escandalizassem. Eu gostaria de falar algumas coisas nessa noite. Eu gostaria que os irmãos tivessem suas mentes abertas, antes de tomar qualquer conclusão, tirar qualquer conclusão da mensagem. Eu gostaria que os irmãos estivessem com as suas mentes abertas, por mais que o irmão não concorde comigo. É o Fernando quem está falando aqui, a responsabilidade é toda minha, da palavra que vai ser falada. Todo erro, ela não pertence ao pastor Jonas ou à convenção, mas à pessoa que está falando. Então gostaria que os irmãos talvez não se escandalizassem, porque é uma coisa séria que nós vamos falar, muito séria.
E talvez o irmão não concorde comigo, mas eu acredito que é a palavra de Deus quem fala. Eu acredito porque eu encontro contextos, textos, motivos para pensar e acreditar desta forma. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para os irmãos nessa noite é possível o homem viver sem Deus? É possível o homem viver sem Deus? Será que é possível pessoas viverem afastadas de Deus? Talvez essa é uma pergunta que muitos tentam responder em suas vidas. E olhando para a sociedade moderna, parece que cada vez elas têm mais se caminhando em uma direção de um mundo sem Deus, onde nós podemos afirmar que a humanidade está vivendo sem Deus e está prosperando sem a presença de Deus. E a pergunta que muitas vezes surge é: será que realmente o homem ele pode ter uma vida essencialmente básica sem Deus? Parece que muitas vezes, parece que sim. Muitos que não têm Deus têm uma vida boa. Muitos que não têm Deus estão trabalhando. Muitos que não têm Deus amam. Muitas pessoas que não são crentes, não são convertidas, estão cuidando de suas famílias. Muitas pessoas que não têm Deus, que não são crentes, estão fazendo até o bem. Elas, mesmo que não tenham uma relação direta com Deus, elas estão conseguindo fazer o bem ao próximo. E eu gostaria que neste momento nós possamos refletir sobre como o homem consegue então viver sem a presença de Deus. Nós estamos vivendo em um mundo onde muitas pessoas estão vivendo como se Deus não existisse. Como eu disse anteriormente, essas pessoas estão trabalhando, essas pessoas estão casando, essas pessoas estão criando seus filhos, estão enriquecendo, estão estudando e estão até promovendo o bem para com outras pessoas. Muitas pessoas estão vivendo até de forma duradoura, sem ter Deus, sem orar e sem buscar a Deus. Sabe qual é a resposta? Sim, é possível viver neste mundo sem ter Deus. Talvez essa é a resposta que você talvez não gostaria de ouvir, mas esta é a resposta mais sincera. As pessoas conseguem viver neste mundo sem Deus. Eu sei que esta, irmão, é uma afirmação totalmente ousada, especialmente falando dentro de um ambiente cristão. Eu sei que é, mas é exatamente isso que muitos estão vivendo na prática. Há pessoas que nunca entraram em uma igreja, nunca oraram, nunca leram a Bíblia, e mesmo assim tem família, tem saúde, tem dinheiro, tem moral, tem amigos, prosperam. Sabia disso? E a humanidade, mesmo em sua condição caída, em sua condição longe de Deus, ela é capaz de expressar, de ter expressões como amor. Pessoas que não têm Deus conseguem amar, praticar o bem. Então isso nos leva a perguntar nessa noite: como isso é possível? Se vivemos em um mundo que muitas das pessoas estão rejeitando a Deus,
deixando Deus de lado, porque o homem ainda é capaz de ações que refletem uma certa bondade e moralidade. Como essas pessoas conseguem? Mesmo que o homem não reconheça Deus em sua vida, ele tem a capacidade de formar famílias, de viver em comunidades, de experimentar felicidades nos momentos da sua vida. A estrutura familiar, por exemplo, ela pode ser criada mesmo não tendo Deus no seu coração. Filhos podem ser criados por pessoas que não são crentes. Eles podem ter relacionamentos e até os seus relacionamentos podem florescer mesmo não sendo crentes. Por que o homem está conseguindo viver sem Deus? Bom, talvez a sociedade hoje está pregando uma independência total. E o homem moderno, cercado por todo o conforto e tecnologia que hoje tem, se sente no controle de tudo, que ele conquistou tudo, tem conseguido conquistar tudo. Ele tem o que precisa, tem estabilidade financeira, tem saúde, e diz assim: Deus é para quem está precisando. Eu não estou precisando de Deus. Dizem ser feliz é o que importa. Seguem o seu coração, vão dizer: eu sou uma boa pessoa, eu sou uma boa pessoa, Deus é desnecessário. Dizem que eles são honestos e acreditam que se houver um céu, eles têm o direito deles de ir para os céus, de o céu se existir. Muitos têm criado a sua própria espiritualidade. Dizem: a ciência já explicou tudo que os homens precisam. A medicina já está prolongando a vida das pessoas na terra. A inteligência artificial hoje tem resolvido problemas, tem falado com você, eles têm a sensação de autossuficiência. Outros motivos: escândalos religiosos. Pessoas têm deixado a sua fé por causa de hipocrisia religiosa, preferem se afastar do que viver dentro desse sistema que nós vivemos, dizendo: para que eu vou viver isso se tem tantas pessoas hipócritas nas igrejas? Querem ser dono do seu próprio destino. Eles dizem: não tenho tempo para mais nada, tenho festas, tenho viagens para fazer, se distraem com as coisas da vida. Eles têm felicidades, dizem: eu estou me sentindo bem. Quando nós lemos Romanos capítulo 2, verso 14 e verso 15, a carta do Paulo diz: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Eles estão dizendo que pessoas gentias, pessoas do mundo, que não têm lei, eles fazem naturalmente as coisas que são da lei, como se tivessem a lei, não tendo eles lei para si mesmo. Paulo está explicando que os gentios, as pessoas que não são da parte do reino, eles podem ter uma consciência de fazer o bem. Isso não os torna justos diante de Deus. Não é isso que Paulo está falando: ora, eles são justos. Não, eles dizem: mesmo que eles são gentios, mesmo que eles são do mundo, eles podem fazer o bem, apesar de não ser justos diante de Deus. Eles não têm a lei escrita no seu coração, mas mesmo assim eles conseguem realizar ações que refletem um senso de moralidade. É o que Paulo está dizendo. E sabemos que a moralidade sem Deus é distorcida, mas Paulo está dizendo: eles conseguem ter um senso de moralidade mesmo não tendo lei. E a Bíblia está reconhecendo aqui essa capacidade humana de fazer o bem com base na sua consciência, nas normas sociais. E o que nos mostra que o homem pode viver sem uma relação explícita com Deus em certo aspecto. Pode. Mateus capítulo 7, verso de número 11. Jesus vai estar nos dizendo: se vós, pois, sendo maus, saber das coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bem aos que lhes pedirem. Olha o que Jesus está dizendo aqui:
que mesmo o homem sendo imperfeito, eles conseguem demonstrar amor. Mesmo sendo maus, eles conseguem demonstrar amor, eles conseguem demonstrar cuidado, eles conseguem demonstrar bondade para com os outros, especialmente com seus filhos. Mesmo Jesus sabendo que o homem é totalmente ilimitado, imperfeito, eles dizem: vocês sendo maus, vocês conseguem dar boas coisas aos vossos filhos. E a família é uma instituição divina, foi Deus que instituiu a família, e isso é experimentada por todos, crentes e não crentes. A família foi criada por Deus desde o início da humanidade, e ela é fundamental para qualquer sobrevivência de sociedade. Mesmo as pessoas não tendo Deus, elas podem constituir famílias, criar filhos. Mesmo as pessoas não sendo crentes, elas conseguem se dedicarem em suas famílias, para suas famílias, ter responsabilidade com seus compromissos. O afeto humano, o vínculo familiar, o senso de responsabilidade, tudo isso pode existir fora da fé. Não precisa ser crente para ter essas coisas, não precisa. Provérbios capítulo 13, verso de número 11. Hoje eu não estou aqui para ser teólogo, não, deixa a teologia de lado, eu quero a Bíblia clara. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. Sabe o que isso quer dizer? Que o homem, mesmo sem Deus, ele pode ser bem sucedido financeiramente, mesmo sem Deus. Ele pode constituir riqueza, ele pode ser próspero, pode acumular bens materiais, eles podem alcançar uma posição de autoridade, de prosperidade nesta vida. E a Bíblia não diz que para alcançar riquezas você tem que ser crente, não. Isso cai por terra qualquer teologia da prosperidade, qualquer teologia da prosperidade. Pessoas, para ser ricas, não precisam ser crentes. Quantos empresários ateus vocês conhecem que criaram seus impérios? Quantos? Você pode enriquecer como? Sabe como você pode enriquecer? Com esforço, com estudo, com talento, com dedicação. Qualquer um aqui pode ser rico. Só se dedicar, só estudar. Mesmo pessoas que nunca dobraram seus joelhos vão ser ricos. Pessoas não cristãs criaram obras-primas, descobriram curas para as doenças, realizaram feitos extraordinários, pintaram quadros belíssimos, mesmo não sendo crentes. Romanos capítulo de número 1, verso número 21 a 23. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. A Bíblia nos mostra, mesmo quando o homem conhece a Deus, muitos escolhem viver sem Deus. As suas vidas vão deixar de existir por causa disso? Não, vão continuar existindo. O homem pode viver sua vida sem voltar para Deus. Podem seguir os seus próprios valores, podem seguir os seus próprios caminhos, e eles vão continuar trabalhando, se relacionando, buscando felicidade. E o ser humano tem toda a liberdade de viver esta vida sem reconhecer Deus como soberano. Eu faço mais uma pergunta para os irmãos: é possível viver nesta vida sem Deus? Sim, é possível viver. Existe outra coisa gravíssima que nós temos que falar nessa noite, que nós não podemos deixar de falar. E apesar de viver sem Deus, é possível morrer sem Deus.
Isso dói. A resposta pode até incomodar alguns aqui nessa noite, mas a resposta é clara: sim, eles conseguem. Eles conseguem. E o mais assustador é que todos, ou a maioria, grande parte dessa humanidade estão caminhando para isso, achando que suas vidas estão tudo bem, irmã. E essa é uma verdade nesta noite que ninguém pode ignorar. Eles pensam que a morte está distante, mas a Bíblia é clara, e eu quero te mostrar que não existe nada mais certo do que a morte. Nada mais certo do que a morte. Gênesis capítulo 3, verso 19 diz que o homem veio do pó, e ao pó ele retornará. A morte, irmãos, ela é a certeza para todos os homens. Não importa quem você seja, não importa o dinheiro que você tenha, não importa o status que você tenha, o que você alcançou, a morte chegará para todos. E nós vivemos em um mundo cheio de incertezas, mas a morte, ela é uma certeza inquestionável. Todos irão morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Se Jesus não voltar, você vai morrer. Diga assim para o irmão do seu lado: se Jesus não voltar, você vai morrer. É duro. É duro. Todos os seres humanos estão caminhando para este desafio. E eu digo uma coisa: os irmãos estão me ouvindo? Vocês não precisam de Deus para morrer. Não precisam. A morte, ela vai acontecer com fé ou sem fé. A morte vai acontecer com Deus ou sem Deus. A morte vai acontecer para crentes e descrentes, para religiosos e ateus. A morte, irmãos, ela não pede para você tem fé? A morte não pede fé. A morte, ela não espera arrependimento de ninguém. A morte não exige oração. A morte não exige relacionamento com Deus. Sabe o que acontece? Ela apenas vem. Ela vem. A morte chega e ela não pede credencial. Cada pessoa, ela escolhe em andar com Deus ou não andar com Deus. Ela não força ninguém. Muitos vivem uma vida assim, sem Deus. E digo, muitos irão morrer sem Deus. Desde quando Deus criou este mundo, historicamente, bilhões, trilhões, quatrilhões, 6 trilhões? 6 trilhões. Existem mais passado do que presente. Existem mais pessoas que viveram neste mundo do que vivas. Existem 7 bilhões de pessoas, multiplica por 10, por 15 pessoas que já morreram neste mundo. E saiba de uma coisa: muitas dessas pessoas morreram sem ter entregado a sua vida a Deus. E sabe o que eu digo? O mundo ainda continua tendo o seu percurso natural. A terra ainda continua girando. Eu faço uma pergunta: é possível morrer sem Deus? Sim. A morte, ela é natural, é algo biológico. Sim, eles podem morrer sem Deus, e a maioria estão fazendo isso todos os dias. Em Eclesiastes 3, que diz que existe tempo para nascer e tempo para morrer. Eles trabalham, têm filhos, envelhecem e morrem. A vida segue o seu curso independentemente da fé das pessoas. A liberdade inclui: você pode crer e você pode não crer.
Você pode escolher viver com Deus ou sem Deus. E as pessoas têm morrido naturalmente. Josué capítulo 24, verso 15 diz: olha, escolhem hoje a quem vocês querem servir. Escolhem a quem vocês querem servir, a Deus ou a Baal. Mas sabe o que acontece? A morte vai chegar para ambos, os que escolheram viver para com Deus e os que escolheram a viver para Baal. Irmãos, pessoas morrem sem Deus todos os dias. Povos isolados, pessoas com outras crenças, todos morrem. A grande parte da humanidade ao longo da história morreu sem qualquer envolvimento com Deus da Bíblia, sem ter feito uma oração, sem ter lido a Bíblia uma vez. A morte, ela não espera conversões, não exige nada, não exige oração. E essa é uma realidade que pode chocar todo mundo aqui nessa noite. Sim, é possível morrer sem Deus. Sim, é possível. E o que você escolhe fazer com a sua vida enquanto está vivo? A decisão de viver com ou sem Deus, ela é particular, é pessoal. Mas a morte, irmãos, todos nós enfrentaremos. Todos nós. A morte, ela é natural, mas o relacionamento com Deus, ela é opcional. Hebreus capítulo 9, verso 27 diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez. E a maior prova de que Deus não força ninguém para nada é que homens têm vivido anos, homens têm vivido décadas, homens têm vivido uma vida inteira sem reconhecer a Deus. Tem. Mas a liberdade de viver sem Deus carrega junto uma permissão de morrer sem Ele. E a morte é inevitável. E sim, o homem pode viver sem Deus, e o homem pode morrer sem Deus. Paulo começa esse trecho que nós lemos de 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, com uma frase que já devia nos parar. Ele diz: eis que eu vos digo um mistério. Um mistério é algo que vai fugir da lógica, que escapa da previsão humana. Mas Paulo, ele revela que nem todos morrerão. Alguns estarão vivos quando Cristo voltar, vivos. Mas ele diz que todos os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos transformados. Paulo aqui não está explicando uma doutrina totalmente fria, mas ele está revelando um mistério que está vindo do céu. Tem coisas que o homem não entende, mas o Espírito Santo revela. E a revelação para nós nessa noite é que o fim, ele está próximo. Ele vai responder às dúvidas do povo de Coríntios, mas ele vai terminar essas indagações com uma grande revelação. Ele vai dizer: a ressurreição é real. E não há uma promessa mais profunda. Qual é, Paulo? A transformação dos que morreram em Cristo ressuscitarão, e dos que estiverem salvos, eles serão transformados. Irmãos, a palavra de hoje, ela é clara e sem rodeios, sem teologia, totalmente transparente, cristalina. Você pode viver e morrer sem Deus. Eu não sei onde essa mensagem vai chegar, mas eu quero dizer para o pessoal da internet: aqui ninguém passa a mão na cabeça de ninguém. Aqui não tem evangelho fácil. Aqui ninguém esconde as coisas para debaixo do tapete. As pessoas conseguem viver e morrer sem Deus, mas ela não pode ressuscitar e ser transformado para o arrebatamento sem Deus. Elas conseguem viver sem Deus, elas conseguem morrer sem Deus, mas para ir para o céu tem que ter Deus.
Essa aqui deveria dar um glória a Deus. Olha, eu vou dar mais uma oportunidade para os irmãos. O homem ele pode viver sem Deus, o homem ele pode morrer sem Deus, mas para ser ressuscitado, ele tem que ter Deus. Aleluia! Somente aqueles que estão e viveram dedicados a Deus e morreram em Cristo reinarão com Ele. É possível viver sem Deus? Sim. Tem gente, irmãos, que nunca dobrou o seu joelho e estão vivendo sem Deus. É possível morrer sem Deus? Sim. Milhares morreram todos os dias, estão morrendo todos os dias sem Deus. É possível ressuscitar e receber os seus corpos transformados e glorificados para ir ao céu sem Deus? Não. Milhares de vezes não. Não tem como. Não tem como. Sem Jesus não há esperança para a alma humana. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há vida eterna. Quem aqui nessa noite quer ressuscitar e ser transformado? Glória a Deus, glorifica ao Senhor, diga eu quero. Aleluia. Sabemos que a morte é inevitável para todos, irmãos, mas a realidade é que nem todos serão ressuscitados para a vida eterna. Nem todos terão seus corpos transformados para a vida eterna. Eu digo uma coisa para você que é crente, que é cristão, que tem vivido a sua vida dedicado a Deus. A vida do cristão não termina no túmulo, ela não termina no caixão de madeira. A vida do crente não termina no caixão cheia de flores, mas a vida de uma pessoa no caixão, a vida de um crente no túmulo, ela está apontando para a glorificação do corpo. Antes do fim chegar, existem avisos, mas quando o fim chegar, não tem aviso. Ele diz: é no momento, é no abrir e é no fechar de olhos. Sabe o que está dizendo? Não há tempo para negociação, não há tempo para preparação, não há tempo. Assim como a morte, a transformação ela será súbita, e o relógio de Deus, ela não espera por decisões de pessoas, ela não espera por decisões dos filhos, elas não esperam por decisões dos maridos, ela não espera a humanidade ser salva, porque o relógio de Deus, ela não espera. O relógio de Deus, existe um tempo oportuno, e a Bíblia nos diz que é milésimos de segundo. Sabe o que isso quer dizer? Milésimos de segundo, no abrir e fechar de olhos, que tudo acontecerá mais rápido do que um pensamento. Vai acontecer. O céu vai rasgar a terra e vai tomar a igreja. A Bíblia diz que é num piscar de olhos, e a Bíblia diz que o corpo mortal, ele terá um corpo de glória, e o corpo mortal vai se revestir de incorruptibilidade. E quando nós ouvirmos o som dos céus, não é alarme de terra, não é um som de guerra, não é um som de problemas, não é um som de fuga, mas quando nós ouvirmos o som e a trombeta, é o som para a vida eterna. E este corpo aqui vai acabar, mas a Bíblia do Senhor diz que a eternidade jamais vai acabar. Paulo não está falando entre sobreviver ou sobre morrer, mas é sobre deixar este corpo corruptível e ter um corpo incorruptível. E a pergunta para você nessa noite: você está se preparando para uma vida que vai passar, ou você está se preparando para um corpo que não vai morrer? Tem muitas pessoas que estão preparando a sua vida e cuidando da sua vida para essa que vai passar, mas tem pessoas que não estão preparando a sua vida para um corpo que jamais vai morrer. Para o que você está se preparando, irmão? Para o que você está se preparando? Para esta vida? Para o que você está se preparando? Para ser rico? Para ser próspero? Para as coisas que vão passar? Ou você está se preparando para ter um corpo que jamais vai ver a morte?
A Bíblia nos diz que alguns verão a última trombeta com os olhos abertos. Sabe o que isso quer dizer? Que tem crente que não vai ver a morte. Será que é você? Será que somos essa geração? Será que somos nós? Tem crente que não vai ver a morte, e a Bíblia diz que o pecado trouxe a morte, mas o céu já está preparando o arrebatamento para a igreja. Aleluia. O pecado, ele deixou a morte reinar nessa vida, mas Jesus Cristo já está preparando o arrebatamento para nós. Aleluia, para receber aqueles que são salvos. A Bíblia diz que como para um homem entrou o pecado no mundo, Romanos capítulo 5 verso 11, a partir do verso 12, e pelo pecado a morte. A Bíblia diz assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ele diz assim, porque até a lei o pecado reinou neste mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, ele diz, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, do qual é a figura daquele que havia de vir. Ele diz, mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, muitos viveram. Ele diz, nem não foi assim o dom como ofensa, como um só que pecou, porque pela ofensa de um só, o juízo, ele veio por uma só ofensa, mas a graça, ela veio por muitas ofensas, assim como também veio uma ofensa só, e a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, e o dom da justiça, reinarão em vida por Jesus Cristo. Mas assim como veio a ofensa de um só, e o juízo reinou sobre todos os homens, assim também por um só ato de justiça, a graça reinou sobre todos os homens para a justificação de vidas. Porque pela a desobediência de um homem só, muitos foram feitos pecadores, mas pela obediência de um homem só, muitos serão feitos justos. Porque a graça, porque até a lei veio para que a ofensa abundasse, mas ele diz assim, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque olha, até a lei, ele diz assim, porque o pecado, ele veio e reinou na morte, mas a graça, ele reinou pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele diz assim que, por isso que o pecado, ele tem reinado nesta vida, a vida, ela deu o pecado para nós, mas ele diz assim, Jesus está preparando o arrebatamento para a igreja do Senhor. Sabe o que queremos dizer? Que só vai subir para o céu quem nascer de novo. Essa pessoa será transformada do natural para o espiritual. Essa pessoa terá o seu corpo transformado do corruptível para o incorruptível, do mortal para o imortal. O corpo que hoje você está sentindo dor, amanhã só vai sentir glória de Deus. E a Bíblia diz que é um abrir e fechar de olhos, é só isso. Não haverá tempo para pensar, nem espaço para se preparar. Por isso que eu digo que a preparação é agora. A preparação começa hoje e vai ser rápido. A Bíblia diz que vai ser rápido, vai ser súbito, mas vai ser glorioso. Vai ser glorioso. Ele diz assim, olha, a noiva virá buscar a igreja. Se você acha, irmão, que você já viu glória na igreja, que você já viu coisas extraordinárias na igreja, espera para você ver o que vai acontecer, num abrir e num piscar de olhos. Quem vai, espere para ver a glória que vai acontecer, quando Jesus voltar, o toque da trombeta soar, e Ele nos levar para nuvens, você vai ver a glória que vai acontecer. E eu te pergunto nesta noite aqui, quem quer subir? Quem quer subir? Quem quer deixar as coisas desse mundo e ir morar para com o nosso Deus? Sabe quem vai subir? Sabe quem vai subir? O que perdoa quando é ferido. Esse vai subir. O que perdoa.
o que ora quando está cansado, o que se santifica no escondido, o que ama a verdade e abomina o pecado. Esse vai subir. Irmão, o céu, ele não é para quem joga limpo no culto. Não, o céu não é para quem joga limpo no culto, mas é para quem está sendo limpo no oculto. Ser limpo aqui é fácil, se mostrar santo aqui é fácil. E o céu não é para quem está jogando limpo no culto, mas é para quem está sendo jogado limpo no oculto, quando ninguém está vendo. Vocês precisam entender que o céu é para quem está vivendo separado. É tempo de rasgar a alma diante de Deus nessa noite. É tempo de largar a mentira disfarçada de estratégia. Jesus vem buscar uma noiva que não está namorando o mundo, que não está flertando com o pecado, mas Ele vai vir buscar uma noiva santa, uma noiva vigilante. O arrebatamento não é para simpatizantes, não, o arrebatamento é para os comprometidos com a palavra. Porque na igreja tem vários simpatizantes, gostam de ir para a igreja porque o louvor é gostoso, porque a palavra é bonita, mas não adentra, mas não se aprofunda, mas não entra mais. E tem gente, várias pessoas assim na igreja que são simpatizantes, mas para o céu não vai simpatizantes, para o céu vai comprometido, comprometido com a palavra, comprometido com o reino, comprometido com Deus, comprometido com o Senhor. Não é para que eu conheço o caminho, mas é para quem vive o caminho. Tem muita gente que conhece o caminho, mas não está vivendo o caminho. Não andam por ele. Você pode viver sua vida do jeito que você quiser, irmão. Você pode viver a sua vida do jeito que você quiser, mas sem Cristo você vai estar perdido. Você pode conquistar o mundo inteiro, irmão Felipe, o mundo inteiro. Você pode ter tudo que você deseja nessa vida. Você pode até morrer sendo importante. Você pode morrer até sendo lembrado pelo mundo inteiro. Mas se você não morrer em Cristo, a sua alma não terá paz. Mateus capítulo 16, verso 26. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Irmão, você pode ser o homem mais próspero do mundo, a mulher mais famosa do mundo, mas se você não estiver em Cristo, a sua vida não vai ter valor nenhum. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, Paulo diz assim: se alguém está em... Olha, essa palavra em Cristo é importante, porque Paulo, na sua carta, em todas as suas cartas, a maioria das suas cartas, em Romanos, em Coríntios, ele vai dizer assim: em Cristo, em Cristo, em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 vai dizer assim, ó, se alguém ela está em... Paulo vai estar declarando sempre uma verdade nas cartas de Paulo, de Coríntios e de Romanos, dizendo que a vida cristã verdadeira é a vida de um homem em Cristo. Em Cristo. Por exemplo, olha o que Paulo vai definir em Romanos capítulo 8, verso 1: porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. O que é estar em Cristo no original? É a preposição en. Essa é a preposição. O que isso vai denotar no original? Ela vai denotar um local fixo. Ela vai denotar ou uma posição de tempo, ou uma posição de estado, ou uma posição de lugar. Lugar, tempo ou estado. Jesus, ele não é um tempo. Jesus, ele não é um estado. Mas Jesus, ele é um lugar. Porque essa palavra no original é como dizer assim: se alguém está morando em Cristo, se alguém está habitando em Cristo, se alguém fizer de Cristo a sua morada,
Se alguém estiver, é justamente isso. Se alguém estiver fazendo de Cristo a sua casa, é isso que ele está falando no original. Se alguém estiver morando debaixo de Cristo, isso é estar em Cristo. Se alguém fazer de Cristo a sua residência. Você sabe para quem que é a eternidade, irmãos? A eternidade é exclusivo. A eternidade é exclusiva somente para aqueles que estão salvos em Cristo. Em Cristo. E esse privilégio, ela só acontece pela obra redentora de Jesus Cristo. Maomé não te leva lá. Siddhartha Gautama não te leva lá. Não. Chico Xavier não te leva lá. A Bíblia diz que somente é pela obra redentora de Cristo. E a morte de Jesus Cristo na cruz foi a única solução que foi encontrada para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Romanos capítulo 8, verso 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou, Jesus, habita em vós, então aquele que ressuscitou Cristo dos mortos, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que habita em vós. Atos capítulo 4, verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser sem Cristo, irmão. A morte é posta para a perdição, mas Cristo é o passaporte para a vida eterna. João capítulo 11, verso 25, diz Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá. Crês isso? Não morrerá. Você pode sair desse culto cheio de esperança, irmãos, vivo, cheio de esperança, mas se você morrer sem Deus, você vai estar perdido. A grande questão é: onde você vai passar a eternidade? Essa é a pergunta nessa noite. A morte sem Deus é um fim sem esperança, sem salvação, e as pessoas têm vivido à sua maneira, rejeitando a Cristo, rejeitando a salvação. Só que isso não vai impedi-los de enfrentar as consequências que vai acontecer do outro lado dessa vida. Lucas capítulo 12, verso 20 diz: louco, esta noite pedirão a sua alma. Sabe o que acontece? A morte não respeita a tua condição. Ela vai vir para todos, irmãos, mas vai ressuscitar quem não somente está fazendo bem, mas vai ressuscitar, preste atenção, aqueles que renunciaram por amor de Jesus Cristo, aqueles que estão se santificando, os que não estão vivendo de acordo com a ordem deste mundo, mas que estão vivendo nos caminhos de Cristo, aqueles que são selados pelo Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14 diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Sabe o que Deus está nos dizendo aqui? Que o Espírito Santo dele é o penhor, e Jesus, ele vai voltar para buscar, para levar o Espírito Santo de volta aos céus, porque quem está conosco hoje é o Espírito Santo de Deus. Mas ele diz assim: olha, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vos deixarei o Espírito Santo.
Mas ele diz assim: mas um dia eu voltarei, porque o penhor para mim é muito importante. Eu não vou deixar o Espírito Santo para sempre com o homem. Um dia ele vai voltar para o céu. Mas o mais extraordinário não é que Cristo vai levar só o Espírito Santo, mas Ele vai levar também aqueles que estão selados pelo Espírito Santo, aqueles que estão agora consumados pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo vai subir, é como se Ele estivesse vindo assim, Jesus viesse e falasse assim: Espírito Santo, vamos, acabou o tempo. E o Espírito Santo fala assim: não, mas eu levarei comigo todos aqueles que eu selei, todos aqueles que eu carimbei como a minha propriedade. Sabe o que isso quer dizer? Que a eternidade não vai acontecer sem o Espírito Santo no céu. Se não vai acontecer sem o Espírito Santo no céu, isso quer dizer que não irá acontecer sem com aqueles que estão selados pelo Espírito Santo de Deus. A eternidade não vai começar sem você estar no céu. Não vai acontecer. Quando chegar a hora, o Espírito Santo vai levar a igreja junto. A igreja junto. A igreja junto. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, Paulo vai dizer assim: não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança, porque se Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará e levará com ele. Mas nós precederemos os que dormem, porque a palavra do Senhor disse: mas nós seremos arrebatados juntamente com eles no céu, a encontrarmos com o Senhor na nuvem, e para estarmos sempre com o Senhor. E ele diz: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Sabe quem vai subir? É quem está selado com o Espírito Santo. Sabe quem vai subir? É aquele que está carimbado pelo Espírito Santo. Sabe quem vai subir? É aquele que está marcado com o Espírito Santo. Sabe quem vai entrar no céu? É aquele que tem o selo carimbado no seu coração do Espírito Santo, a qual ele vai dizer: este é meu, essa é minha, esse tem o meu carimbo, este tem o meu selo, aquele tem o meu selo, esse tem o meu caráter, esse tem o meu caráter, aquele tem a minha personalidade, aquele eu salvei, esse eu tenho, aquele eu carimbei. Só vai entrar no céu, irmão, só vai entrar no céu quem estiver selado pelo Santo Espírito de Deus. Somente os que creram e viveram para Cristo. Não é suficiente você ter uma vida boa, irmãos. Eu tive uma vida tão boa, eu ajudei os pobres. O que faz a diferença é você viver e morrer em Cristo. Não importa o que você paga ajudando os pobres, os órfãos, os doentes, isso não salva. O seu dinheiro não te salva. Tem gente que tem o nome no livro da membresia da igreja e não vai subir. Tem gente que é membro de igreja e não vai subir. Tem gente que tem o seu nome no membresia da igreja há 50 anos, mas não tem o seu nome escrito no livro da vida. Tem pessoas, irmãos, que é conhecido como: olha, ele é da igreja, aquele homem é da igreja. Mas você não tem que ser conhecido como ele é da igreja, você tem que ser conhecido como ele é de Deus. Ele é de Deus, ele é de Deus, ele é de Deus, ele é de Deus. Nossa, você é porque você é da igreja? Não, não sou da igreja, eu sou de Deus. Tem muitas pessoas que são conhecidas: olha, ele é da igreja. Não, eu sou de Deus. Tem muitas pessoas que são conhecidas como é da igreja e vão ficar. Vão ficar. Irmãos, não é o que cantamos, é o que vivemos. É o que vivemos. Não adianta você vestir terno de crente, roupa de crente e viver com pecado. Não adianta. Quem ama o mundo vai ficar com ele. Vai ficar com o mundo. Quem quer o céu precisa viver como cidadão do céu. Filipenses capítulo 3, verso 14 diz: mas a nossa cidade está no céu, de onde esperamos o nosso Senhor e Salvador, que transformará o nosso corpo abatido como seu corpo glorioso. O céu, irmãos, não é prêmio de participação, mas o céu é recompensa para perseverantes.
O diabo oferece vitória passageira, irmãos, mas Jesus Cristo oferece uma vida eterna. E tem gente que está trocando o céu por momentos, mas os vencedores estão focando no eterno. Tem pessoas trocando por prato de lentilha algo que você vai viver para sempre. Tem pessoas trocando a eternidade por momentos de fração de segundos. Tem pessoas que estão perdendo o céu por causa de 3 segundos, 5 segundos na tua vida. Tem gente que estão te distraindo com as coisas do mundo. O céu vale mais do que qualquer coisa, irmão. Mais do que a fama, mais do que o dinheiro, mais do que título. Mateus capítulo 6, verso 20, adianta juntar tesouros aqui na terra, ajuntai tesouros no céu. Quem vence, irmão, esta vida, para ir para o céu, não é o mais forte, mas é o fiel. É o fiel. É o fiel. Quem vive para Deus aqui, vai morar com Ele lá. Tem pessoas que estão sendo enterradas com um caixão cheio de flores, caixão de ouro, caixão com madeira maciça. Tem gente que está sendo enterrado com o seu carro. Tem gente que está levando o seu dinheiro dentro do caixão. Tem gente que está sendo enterrado, irmão, com luxo, mas estão indo sem salvação. Estão indo com a alma em tormento. Você pode enganar o pastor. Você pode enganar esta igreja. Mas Deus vai levar, a morte, ela vai chegar e vai te levar do jeitinho que você viveu. Do jeitinho que você viveu. Do jeitinho. Os vitoriosos, aqueles que são vitoriosos, estão vivendo aqui, mas com o coração lá no céu. Você pode perder tudo nessa vida, irmão, mas você não pode perder Jesus Cristo. Não para o pecado, não para o sistema, sim para a cruz. Eu acredito que nessa noite tem pessoas aqui que têm renunciado ao pecado, têm renunciado ao pecado para abraçar o céu. Enquanto o mundo tem vivido na imoralidade, irmãos, eu acredito que existe um povo aqui que está se preparando para subir. E hoje Deus, Ele te chama para viver em Cristo. Hoje Deus te chama para você ser transformado e ter a esperança de ressurreição para a vida eterna. Tem gente que acha que está salvo, mas está perdido. Tem gente que tem 30 anos de igreja, mas vai ficar. O que leva para o céu não é o seu dom de oratória, não é o seu dom de cantar, não é os seus estudos, não é a sua teologia. O que vai te levar para o céu não é você estar sentado num banco da igreja. O que te vai levar para o céu não é você vir todo domingo para a igreja, toda terça, todo domingo pela manhã. Você pode ser a pessoa mais assídua. Você pode ler a Bíblia o ano inteiro, todos os dias. Tem ateus que leram mais a Bíblia do que crente. Tem ateus que conhecem a Bíblia mais do que crente, mas não conhecem o Deus da Bíblia. Não adianta fazer estudo aos sábados. Não adianta, porque batismo não salva. O que salva não é você estar aqui presente, não é você dar o dízimo. Isso não salva ninguém. Não é você ser uma boa pessoa. Não é um evangelho fácil.
eu estou vendo um anjo, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. Mas é os que têm renunciado à sua vida para viver pelo reino de Deus, é aqueles que têm se santificado, que têm dizendo não ao mundo, não ao pecado, não à facilidade, não à mentira. Quem vai para o céu? Quem vai para o céu aqui? A Bíblia diz que olha, que o céu é tomado à força. Não é com facilidades. Quem vai subir? Quem quer subir? Quem quer continuar vivendo a sua vida, irmãos, e dizendo não para o mundo, não para o dinheiro, não em ser rico, mas viver para Deus. Deus faz as pessoas serem ricos? Fazem, mas quando você coloca essa prioridade na frente de Deus, quando vocês colocam os seus filhos na frente de Deus, quando vocês colocam as suas famílias na frente de Deus, quando vocês colocam os seus estudos na frente de Deus, os seus bens na frente de Deus, a sua vida na frente de Deus, tudo se perde o valor. O Evangelho perde o valor, Cristo perde o valor, a essência do Evangelho perde o valor. É sim para Deus, é sim para a cruz, é sim para Cristo, dizendo eu vou viver a Deus da sua maneira, como o Senhor desejar. Tem pessoas que dizem, não, eu não quero que o meu filho seja missionário, mas eu quero que seja advogado. Eu quero que o meu filho seja médico. E tem pais que dizem, eu não quero que o meu filho seja pastor, porque ganha mal. Tem trocado momentos da vida pela eternidade. Eu quero que Deus entre na minha casa, e se for para o meu filho ser pastor, que ele seja pastor, para a honra e glória do Senhor, que ganhe almas, e eu quero encontrar o meu filho na eternidade, abraçá-lo, e dizer, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. O que você tem feito da sua vida, irmão? O que você tem feito da sua vida, irmão? Pessoas da internet, o que vocês têm feito com a vida de vocês? A vida tem passado. Hoje temos filhos grandes, criados. Ontem eu tinha 18. Brincava. Não tinha muita responsabilidade com a vida. Mas hoje eu tenho 43 anos. Me olho para o espelho e vejo as rugas na face, vejo os cabelos brancos dizendo, a minha hora está chegando. A minha hora está chegando. E o que eu fiz com a minha vida? E o que eu fiz com a minha vida? Quem aqui diz que amanhã vai estar vivo? Você pode morrer hoje. Agora. Quem aqui pode dizer que amanhã estará vivo, irmão? Você pode morrer hoje. E o que você tem feito com a sua vida? O grupo de louvor pode se levantar aqui na frente. O que você tem feito com a sua vida? Feche seus olhos. Eu quero que o irmão reflita.